Estamos aqui em mais um episódio do VegCast com a nossa embaixadora Bárbara Rubim e vamos hoje falar um pouco do assunto de transição energética. A VEG acabou de sair na capa do Exame falando que a grande aposta é transição energética, Babi. Então, acho que tu gosta muito desse assunto. Vamos falar um pouco de transição energética Brasil e mundo. Começa aí, vamos falar transição energética, Babi. Pode falar o que você quiser. Vamos lá. Ari, obrigada por me receber aqui mais uma vez. Para mim é um prazer estar aqui no VegCast, ainda mais para falar de um assunto que realmente é um assunto tão importante, que é a transição energética. Acho que esse tema tem sido uma pauta muito discutida no mundo por causa do aquecimento global. E o que a gente enxerga é que, primeiro ponto, né, assim, o mundo, né, os países tinham uma meta de limitar o aquecimento global em até 1,5 graus Celsius, que foi firmada no Acordo de Paris, e a gente já perdeu essa meta. Infelizmente, a gente já bateu. Já perdemos? Também quantos graus? A gente não passou 1,5 ainda, mas a gente está já em 0,8. E a estimativa é o que a gente tem projetado de emissão de carbono para os próximos anos, a gente já não conseguiria, mesmo que a gente acelerasse todas as metas que foram colocadas pelo país, ficar dentro de um aquecimento de 1,5. 2023 foi o ano mais quente da história. Deu para perceber. A gente sentiu, né? A gente sentiu na onda de calor, é verdade. Uhum. Mas aí um ponto muito interessante, acho que muito legal também para quem é do setor de energia, é que em todas as discussões que a gente tem no Acordo de Paris e na Conferência das Partes, que são as COPs que acontecem anualmente, inclusive o Brasil vai sediar uma COP no ano que vem. No Pará, né? No Pará. Vai ser Pará e Amapá, se eu não me engano. Achei bem... Tem aderência, né? Toda a parte de Amazônia e tudo mais. Tem aderência, mas a logística vai ser desafiadora, a logística né? vai ser. Tu vai nessa aí, não? Opa! Vamos, então. Vamos. Eu tô querendo esse ano, no Azerbaijão. Azerbaijão? Sim. Não. Volta pra transição. Mas... E aí tudo que tem sido discutido do ponto de vista de mudanças climáticas tem muito a ver com como é que a gente faz, de fato, a descarbonização da matriz. E do ponto de vista de descarbonizar a matriz, existe um grande consenso no mundo, que é o jeito mais fácil da gente descarbonizar a matriz dos países é eletrificando tudo que for possível de ser eletrificado. Porque é mais fácil a gente produzir eletricidade verde do que combustíveis verdes em grandes quantidades. E aí a gente tem visto essa tendência, né? Na mobilidade, por exemplo, que tem ficado cada vez mais elétrica, no crescimento da solar e da eólica. Então, acho que tudo perpassa esse grande esforço que a gente chama de transição energética. Essa eletrificação não é só os carros, né? Eu vejo também a indústria, né? Algumas coisas que são gás, já estão pensando em fazer algo mais com energia elétrica, justamente por isso que tu falou, né? É mais fácil nós botar uma energia solar. Eu acho que a solar é o maior movimento dessa... É a menina dos olhos. Para a geração, justamente, acredito, pela facilidade de expansão, né? Para todo mundo poder botar energia solar, né? Eu acho que por isso que ela toma frente nisso aí, né, Babi? A facilidade de expansão e o preço, né? Se a gente olha para o mundo, ano após ano, quando a gente pensa nos grandes leilões ou grandes acordos de energia que a gente tem feitos, né? E aí, sobretudo, acho que muito na África, a gente vê isso muito rolando, no continente africano, a solar é a fonte mais barata que a gente tem. E acho que a gente pode dizer que em 24 a gente está chegando nisso aqui no Brasil também, né? Tanto para GD quanto para geração centralizada. Nesse CAPEX eu acredito que a gente deve já estar no melhor nível de preço, né? Sim, desbancamos, acho que nesse sentido, a eólica, que historicamente aí de 2009 a 2016, por exemplo, 17, era de longe uma das fontes mais baratas que a gente tinha no país. E não é à toa que quando a gente pensa do ponto de vista de matriz brasileira, para a eletricidade, a solar é a segunda fonte da nossa matriz. Passou a eólica, né, ano passado. Exatamente, passou a eólica em 23 e está se consolidando à frente da eólica, já ocupando 16,5% da nossa matriz. Estamos só atrás da hidro. A gente é precursor total de solar, mas a eólica, né, aproveitando o tema de transição energética da VEG, a VEG tem um parque eólico gigante instalado no Brasil, né? E eu lembro que na época... não da VEG, tá vendido, pra galera não pensar. Agora a VEG tá fazendo autoprodução também, né, com os nossos parques eólicos, mas a gente já vendeu muita coisa, né? E o eólico no Brasil,
há 4 ou 5 anos atrás, era a maior aposta. Não se falava que o solar ia passar, justamente porque o vento no Brasil ele é constante na mesma direção. E isso não tem em nenhum lugar do mundo. Até tem, mas o nosso Ceará lá, ele realmente é muito bom justamente para chegar nesses valores de energia que você falou, né? Não é em todos os lugares do mundo que a eólica é tão barata, mas no Brasil ela é muito barata, né? E tem um outro ponto que tem a ver com a qualidade dos ventos que a gente tem aqui no Brasil, que é o nosso fator de capacidade, né? O Brasil é um dos países do mundo que tem o maior fator de capacidade para a eólica. A gente tem alguns parques que passam de 40% de fator de capacidade. 40% lá fora é o quê? 20%? Lá fora a gente chega em 30%, por aí. Aqui a gente tem parque, se eu não me engano, que já registrou 45% de fator de capacidade. É muito alto. E tudo onshore, né? Não é nem em alto mar. Exatamente. Né? Que dizem também que para a eólica é uma tendência que a gente vai ter o offshore chegando, né? Tem um pouco de dúvida de como é que a gente vai conseguir chegar num preço competitivo, ainda mais num país como o Brasil, mas... não vamos duvidar. O que importa é que o solar passou a eólica, que não era até era uma tendência, mas a eólica era a bola da vez. Eólica era a bola da vez, exatamente. E a gente vê também naqueles gráficos da AB Solar que a geração distribuída passou muito a geração centralizada. Né? No começo também era geração centralizada e GD tomou essa frente, que também é uma tendência mundial. Né? Exato. A gente tem, de tudo que o Brasil tem instalado hoje de energia solar, 2/3 é geração distribuída. Olha só. E isso é muito legal, Harry, não só porque é o consumidor economizando na conta dele, né? E se a gente pegar um dado absolutamente assustador, é que entre 2015 e 2020, a conta de luz subiu mais de 100%. 2015 a 2020? Olha só. Assim, para você ter uma ideia, a inadimplência na conta de luz é o maior motivo de negativação do consumidor brasileiro hoje. Olha só. E aí eu acho que esse crescimento da geração distribuída, ela permite, por exemplo, que a gente consiga trazer um assunto que para o consumidor sempre foi muito distante, sempre foi muito espinhoso, que é o setor elétrico de maneira geral e que é a própria transição energética, para mais perto do dia desse consumidor. Mas acho que tem mais que a gente pode fazer para aproximar mais o consumidor desse tema, né? Sem dúvida. Na verdade, a gente falando já do consumidor na casa, a gente já está trazendo toda uma nova solução VEG Home. Né? A gente explorou isso ontem, a gente conversou bastante, né? Que a gente quer também fazer a gestão eficiente da energia dentro da casa. Né? Então, assim, numa entrada de solar bastante na rede, né, vai ter horas que a energia vai estar mais barata e horas mais caras. Isso também é uma tendência. Né? Então, imagina tu com o teu aplicativo, por exemplo, eu vou ligar a máquina de lavar agora meio-dia que a energia está barata, em vez de ligar à noite. Então, essa gestão, mesmo que seja pequena, se todo mundo gerir a energia eficiente, a gente começa a ajudar nessa transição energética. Né? Com certeza. E aqui tem 2 dados super interessantes assim, para a gente pensar. Primeiro a gente, enquanto brasileiro, a gente tem muito orgulho da nossa matriz elétrica. E temos que ter mesmo, gente. Assim. Mas é a mais limpa do mundo? É a mais limpa. Número 1. É uma das mais limpas. A gente tem países, mas assim, não dá para comparar, porque, por exemplo, a Costa Rica tem uma matriz 100%, quase 100% renovável. Só que é uma matriz desse tamanho, né? Assim, não, nem o estado, não. O Brasil é o 6º maior, né? Assim, é o 6º maior consumidor, mercado de energia do mundo e o maior da América Latina. Então, é outra dimensão. Então, para alguém que tem um país continental como o nosso e um tamanho de mercado consumidor como o nosso, ter uma matriz tão limpa, né? A gente tem mais de 80% da nossa matriz elétrica renovável, é muito bom. Mas se a gente fica muito orgulhoso disso, por outro lado, quando a gente olha o ranking de eficiência energética, o Brasil figura quase em um dos últimos lugares da lista. Então, a gente meio que não pega coisa mais eficiente. Não é um esforço que a gente tem tão grande. E acho que muito da gente conseguir trazer mais eficiência energética é também exatamente a gestão da energia. Então acho que a gente linka muito com isso. A residencial que está muito integrado com a VEG Automação e solar, que eu estou na frente, já estamos criando essa tendência, mas já pegando um gancho, né, a própria VEG Motores, a gente fala de energia, transição energética, mas a própria VEG Motores tem motores de alta eficiência, que se o cara troca de um motor de 8 anos atrás, é 2 anos de payback. Né? Então, que está falando de gestão eficiente. Né? Às vezes tu trocar para um produto mais eficiente, tu gasta menos energia e isso também é um jeito de economizar e gerar energia limpa, querendo ou não. Né? Não consumir energia... É o melhor jeito que a gente tem, né? A melhor energia que a gente não usa, certamente. E um outro ponto também muito interessante dessa questão que você colocou da gestão é que, às vezes, para quem está assistindo a gente ou ouvindo a gente, pode pensar, mas aqui no Brasil eu não pago energia por hora.
Mas isso é uma coisa que a gente já discute muito tempo na modernização do setor elétrico, que é todo consumidor, mesmo um consumidor gente como a gente, ter uma tarifa horária de energia. Isso já está aprovado, né? Isso já está aprovado com a tarifa branca. A tarifa branca como opcional, né? Que é não opcional, obrigatório. exatamente. Mas a gente vai passar a ter, eu diria, eu coloco, Harry, se eu tivesse que fazer uma aposta, eu colocaria num horizonte de menos de 5 anos, a gente vai passar a ter, para um consumidor residencial, por exemplo, ou um consumidor de baixa tensão, uma tarifa horária de maneira obrigatória. Talvez seja necessário com a penetração do solar, né? É necessário, exatamente, porque a gente precisa dar para o consumidor sinal de preço de quando é. E aí eu costumo falar que a minha avó é precursora nisso, viu, Harry? Porque quando eu chegava da escola, ela falava assim, ó, você não pode tomar banho de 7 às 9 da noite, que é mais caro. Com a tarifa normal. Tarifa normal. Só para ajudar o sistema, é tá isso, certo? Tá vendo? Consciente desde sempre. É isso aí. Não, mas isso faz todo sentido, né? Porque a gente já viu em outros países, né? Quando chega uma penetração de solar acima de 20%, acontece o Dux Curve, né? Que é justamente tu ter uma geração maior do que a demanda ao meio-dia. E isso é o começo da bateria, é o começo não só da bateria, né? De tu deslocar quando tu consome. É melhor, talvez, tu carregar o teu carro elétrico meio-dia, tu usar chuveiro elétrico meio-dia. Ah, não, eu vou ir para casa tomar banho. Não sei, depende do preço da energia, ou quem sabe. Ou no home office, né? Ou no home office, exatamente. Eu acho que esse deslocamento de oferta e demanda de energia, ele é muito impactado pelo solar GD. Né? Até porque na solar centralizada, é mais fácil também do operador nacional do sistema, por exemplo, conseguir entender com as curvas de quando é que vai gerar, quando é que não vai. A gente sempre conversa isso até com os integradores. Assim, a GD, a gente tem um volume muito grande. Imagina, gente, são quase 30 gigas de uma potência instalada que o operador nacional do sistema não tem menor controle quando é que vai... Quer dizer, no mundo ideal, está todo mundo ligado, esperando o sol aparecer para gerar energia. Mas se todo mundo se desligasse, por exemplo, o ONS não tem nenhum controle sobre isso. É diferente de uma usina centralizada que ele vai lá e multa a usina, por exemplo, porque ela não está operando quando ela deveria operar. Então, isso também acaba, por exemplo, podendo estimular a outra tendência que você mencionou aqui, que é o armazenamento, né? Não, isso vem junto, né? A gente só não sabe o time, né? Mas isso que tu falou faz todo sentido, né? Usina centralizada, eles podem controlar tanto que a gente tem no Brasil, que eu acho que pode ser uma vantagem nossa de longo prazo, a gente tem baterias naturais, né? Que a gente tem muita hidrelétrica com reservatório grande. Então, às vezes ali, não, tem muita eólica e solar, quem sabe eles fecham as comportas das hidrelétricas grandes justamente para estocar e despachar à noite, né? Eu vejo isso como uma vantagem nossa também. Né? Com certeza, a gente tem a bateria mais barata possível, né? Que são as hídricas que já estão construídas. Agora, tem outros países que não têm essa vantagem, né? A África do Sul mesmo não tem essa vantagem de ter essas baterias naturais e lá o armazenamento está crescendo bastante, né? A África do Sul, acho que eu te citei na nossa conversa, né? A gente está indo para lá agora, né? A gente não fez nenhuma notícia, nenhuma news, porque a gente está indo estudar o mercado. A gente não tem certeza do tamanho, mas o que parece é que lá 3 horas por dia já falta energia. Não é assim, às vezes falta. Caraca. Todo dia falta 3 horas. Por quê? Vamos dizer que cresceu mais, não acompanhou linha de transmissão, geração centralizada, um país talvez mais subdesenvolvido que o nosso, aconteceu esse gap, né? Então lá, com essa queda de preço do módulo, casa as coisas, né? Porque a bateria, 2 anos atrás lá, não fazia sentido, eles preferiam um gerador a diesel ou até ficar sem energia. Mas com essa queda de preço do módulo e a bateria também caiu, agora a bateria está dando um soluço, mas comparado a 3 anos atrás, está bem abaixo. Né? Então, na África do Sul, a gente está indo lá estudar esse mercado para solar, todos os sistemas são híbridos com bateria. E são híbridos com bateria trifásico. Tu vê aqui no Brasil, a gente está começando no monofásico. Né? O pessoal trazendo um pouco um híbrido com bateria para um backup, para testar. Lá, o sistema que mais vende é 15 kW trifásico. Olha só. Entendeu? Então a gente está empolgado porque a gente consegue ir lá em outro país, entrar no mercado e daqui a uns 3, 4 anos, quando aqui no Brasil isso ser uma necessidade, justamente porque vai entrar mais solar, vai ter que calibrar essa oferta e demanda, a gente já tem uns cases lá na África do Sul. Né? Então a gente está aproveitando aí a divisão estratégica da WEG nas filiais e testando novos modelos. Muito legal. E acho que isso dá uma vantagem muito grande, né, para os parceiros WEG que a gente tem aqui,
Porque o que a gente percebe é que eu falo assim, a gente não inventa a roda no setor elétrico, até do ponto de vista de modelo de negócio. É só olhar o que estão fazendo lá fora. Exatamente, é só olhar o que estão fazendo lá fora. Então, assim, acho que para fechar essa discussão, acredito que o Brasil, estamos focados aí, vai vir bateria, casas inteligentes, virtual power plants e solar GD, acredito que não para por um bom tempo. É isso. Cada casa sendo um centro de consumo e produção de energia. Exatamente, é geração compartilhada, mas mais compartilhada ainda, né? Com todo mundo sendo, como é que é aquele nome? Prosumidor. Prosumidor. É isso aí, eu acho que é isso aí. Eu acho que falamos transição energética, tem mais algum ponto de transição? Acho que é isso, né, Babi? É isso, bora. Então tá bom, pessoal, obrigado aí pela audiência, fica a dica da transição energética e a Babi aí, sempre a nossa convidada especial. Obrigado aí, Baby, por o papo aí. Obrigada a você. Valeu. Valeu.